Alô, 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 teste som. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Bom, sei lá, isso aqui é pra ser tipo um monólogo de talk show antes de começar o programa. Então, vamos ver o que acontece, tá? Vamos lá. Essa semana foi uma semana muito difícil pra mim, porque os meus ex-fãs de direita estão muito brabos comigo, porque, claro, eu cometi um crime gravíssimo. Eu elogiei o carisma da esquerda. E depois de inúmeros tweets, vídeos reacts e xingamentos à minha mulher, é claro, pelo menos agora a gente sabe o que dá gatilho na direita. É só elogiar o carisma do outro lado, que aí eles ficam mais irritados que a Erika Hilton, quando o Trump alterou o pronome dela no visto americano. Será que tá boa essa entrega? Ah, e também os caras ficaram muito irritados comigo porque eu disse que a esquerda faz memes mais legais. Eles gritaram em vídeos reacts: como assim ele tá dizendo que a esquerda faz meme melhor? Tá bom, cara. Eu dou pra você o título de ser um abobado mental que fica criando meme no Photoshop pra postar no Twitter. Parabéns, cara, você é um campeão. É seu esse título. Pode ficar, cara. Porra, como é difícil fazer isso, cara. E, cara, eu passei a minha vida inteira ouvindo que a esquerda era frágil e mimizenta. Mas bastou um elogio pro outro lado pra direita inteira virar a minha esposa no dia que eu dei like em outra mulher. Acho que é assim essa entrega, né? E segundo um streamer de direita, eu só elogiei a esquerda porque eu sou nihilista e eu não vejo sentido na vida. Cara, porque nada grita a minha vida faz sentido como um headset, uma cadeira gamer e uma conta no Twitter com mais tweets do que a audiência do Jones Manuel no Três Irmãos. Ou melhor dizendo, pra agradar a galera da direita aí, uma conta no Twitter com mais postagens do que as vítimas do regime comunista. Tá bom agora pra você? Ficou melhor? Tá mais calminho? Vamos continuar então. E, cara, é curioso esse cara me chamar de nihilista, porque isso vem de um cara cuja única companhia na vida dele são nicknames coloridos no chat da Kik. Agora eu finalmente entendi que o propósito na vida não é seguir seus sonhos e trabalhar com o que você ama. O propósito na vida é ficar trancado no quarto gritando sobre política pra um monte de anônimo no quarto da mãe. Afinal de contas, quem precisa encontrar a própria vocação e seguir seus sonhos quando você já escolheu um lado político, né? Porque assim, cara, o nihilista aqui é você. E você só não percebeu isso porque você tapou o seu próprio vazio com uma bandeira ideológica e com uma guerra que só tá na tua cabeça e que nunca vai acontecer. Cara, você não tem personalidade, você tem um posicionamento, são coisas diferentes. Política é a maquiagem de uma alma vazia. Você não tem nenhuma ideia própria. Você tem um rímel ideológico. Desculpa, ficou muito sério isso aqui? Pesei o clima? Vamos continuar então. E por falar em ex-fã retardado mental de direita, que passa muito tempo no quarto falando com nicks coloridos no chat, o Coca reclamou que eu sou muito morno. Bom, pelo menos agora a gente sabe o que ele faz depois de fechar o OBS e terminar mais uma live contra a ditadura do STF, né? Ele fica desejando secretamente que outros homens sejam mais quentes. E é estranho, cara, porque eu achava que ele só não gostava dos meus posicionamentos sobre os assuntos, mas agora eu descobri que no fundo, ele só queria me ver sem camisa e mais bronzeado. Mas sim, cara, o Coca me chama de morno o tempo inteiro aí na internet. É estranho isso vir de alguém cujo único calor que sente na vida é do notebook fritando a virilha dele toda vez que ele faz uma live sobre o Monark. Aliás, cara, dizem as más línguas por aí que o último calor que o Coca sentiu foi da própria mão dele, quando ele soube que o Monark tava voltando pro Brasil. E, cara, com tudo isso, agora não sei mais se o Coca tá batalhando contra a ditadura do STF, se ele tá batalhando contra a esquerda ou contra os comunistas, ou se ele só queria dormir de conchinha comigo e sentir um pouco do meu calor. Mas assim, cara, um aviso pra você, Coca. Só criança assiste a sua live. Então guarda os teus fetiches pra você mesmo, porque isso pode dar problema. Mas eu entendo o Coca, cara. Eu entendo o Coca. Ele passou tanto tempo trancado no quarto dele com a janela fechada que ele esqueceu que pra sentir um pouquinho de calor era só abrir a janela. Não precisava transformar isso num fetiche sobre mim e divulgar por aí na internet. E também é interessante, cara, o Coca me chamar de morno, porque eu achava que a direita gostava de coisas frias, tipo o Charlie Kirk, que tá bem friozinho agora. Desculpa. Tipo a Marielle Franco. Melhorou agora, seu hipócrita?
Bom, cara, essa foi minha semana. Direitista esperneando, direitista me xingando, direitista xingando a minha mulher e sempre com argumentos muito bons, como por exemplo aquele que eles sempre usam. O dia que a sua mulher entrar num banheiro e tiver uma trans com um pau de 800 centímetros, aí você vai me entender. Cara, o que os meus fetiches têm a ver com essa história toda? Bom, esse foi o monólogo. Sabe que foi legal? Sei lá. Bom, vamos começar o programa? Se eu tivesse um talk show de verdade, agora tava todo mundo aplaudindo e começou a tocar um jazz, alguma coisa assim. Mas tá. Tá bom, vamos começar o programa. Vamos pra lá. Alô, alô, teste som. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Estamos aí no meio da semana pra você aqui no Arthur Petri Podcast. Quase que eu falei o nome antigo, eu não vou mais falar o nome antigo, porque esse nome diz respeito ao passado, a coisas que foram. Não foram nem boas, nem ruins, elas só foram e tá na hora de... Tá na hora de mudar. Pula, pula, bole, bole. Se enrolando sem parar. O que eu falei isso, cara? É isso aí, cara. O negócio é o seguinte, dia 3 de outubro, eu vou fazer um show no Acústico Comedy Club. Esse show foi marcado do nada, sem nenhuma preparação. Porque... vagou uma data lá no Comedy Club e o dono do Comedy Club, que é meu amigo, mandou uma mensagem e falou, cara, vagou aqui, podemos fazer? E eu falei, vambora, foda-se. Então, dia 3 de outubro, sexta-feira, no Acústico Comedy Club, eu estarei lá tentando. Que a vida é uma eterna tentativa. Você tenta. Um dia você acerta. E isso as pessoas chamam de sucesso. É isso aí, cara. Deixa eu me ajeitar aqui. Cara, é muito estranho. Eu tô com luzes novas aqui, uma câmera nova também. E é isso, não tem mais nada novo. É só isso. O resto é tudo velho. Esse microfone, a mesa de som e os meus pensamentos antigos, ultrapassados e travados. Mas eu tô tentando mudar isso aí, cara. Eu tô tentando mudar. Eu comecei a escrever os meus pensamentos e... atualizações sobre as minhas leituras. Eu abandonei o livro do Lima Barreto. Muito difícil. Não entendo nada. Frases enormes. Muitos personagens. Muitas pessoas. Muitos governadores. Muitos funcionários públicos fazendo coisas que eu não entendo. Muitas filhas casando com um professor de violão que aparece de repente também. É muito complicado, cara. Talvez as pessoas no passado não tinham tanto problema com déficit de atenção. Claro, eles não tinham rios. Se eles tivessem rios no passado, não existiria nenhum livro. Não existiria Lima Barreto, Machado de Assis. Eles iam passar o dia inteiro no rios. Vendo em cima alguma coisa sobre Dom Pedro II, embaixo um sabonete sendo comido. Não ia ter nada, cara. Mas, cara... meu Deus do céu, como é difícil, cara. Como é difícil entender o que esse cara tá querendo me dizer. É muito complicado. E eu desisti. Por que eu tô falando disso? Porque eu desisti. E aí eu comecei a ler... ao mesmo tempo, eu comecei a ler Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, que aí são pequenos contos. Que pra mim tem... cara, sabe qual é o grande problema da minha vida? É que eu nunca tive aquela cena clássica que todas as famílias tiveram, da mãe ou do pai lendo uma história pra criança antes de dormir. Tá? Eu nunca tive um pai lendo história antes de eu dormir, porque meu pai foi embora. E eu nunca tive uma mãe lendo pra mim antes de dormir, porque ela não queria, tá? E agora, de alguma maneira, eu tô na etapa de uma criança ainda, no quesito leitura. Então eu preciso me autoimpor a leitura pra dormir com pequenos contos. Eu não posso pegar um livro do Lima Barreto que critica um nacionalista, um patriota e tem tanta coisa lá dentro que eu não entendo.
Ele tá falando sobre um cara, aí daqui a pouco eles vão na casa de outro cara, e aí daqui a pouco a história vira a história desse outro cara. É como se tivesse um outro livro dentro do livro. Não tô dizendo que é ruim, tô dizendo que pra mim não deu ainda. Então aí eu comecei a ler Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, porque são pequenos contos, aí é mais fácil pra mim, porque aí eu mesmo leio pra mim mesmo antes de dormir, e eu completo essa etapa da minha vida. Eu tô completando essa fase da minha vida agora, com 36 anos, cara. Que loucura, né, cara? Se você tem aí um filho, lê umas histórias pra ele aí. Senão um dia ele vai tentar ler Lima Barreto, ele não vai entender nada. E ele vai criar um podcast na internet e todo mundo vai chamar ele de burro. E ele vai tentar explicar pras pessoas que ele é burro mesmo. E as pessoas vão falar, como assim você é burro? Ah, ele fala que ele é burro só pra... Ele fala que ele é burro só pra não arcar com as consequências do que ele disse. E aí você fala, tá bom, cara, então eu sou... O que você quer que eu fale? Que eu sou inteligente? Tá bom, então eu sou, foi mal. Desculpa, cara, eu sou muito esperto, eu sou incrível. Mas isso que vai acontecer com seu filho, se você não ler continhos pra ele antes dele dormir. O que passa na cabeça da criança, né, antes de dormir, se ninguém estiver lendo nada pra ela? Será que é só um vazio? Eu acho que é. Por isso que tá tudo vazio agora. E eu preciso ler coisas. Na verdade, eu preciso ler coisas pra aprender a falar. É isso que eu tô dizendo, né? É isso que eu tô falando. É sobre isso que eu tô falando, sobre as luzes novas. É isso. Eu comprei equipamentos novos, luzes novas aqui pro estúdio, uma câmera nova, uma câmera incrível, caríssima. Muito cara essa câmera. Mas sabe como é que é, né, galera? Viva o capitalismo. Blackmagic Design. Blackmagic é um mágico negro. O Mr. M. Tá bom, e aí tem uma luz aqui atrás de mim também pra fazer uma contra-luz. E esse é o meu cenário novo, meu setup novo. Isso que eu tô falando, né? Eu comprei uma câmera nova, luzes novas, mas a minha mente continua a mesma. Velha, idosa e ultrapassada. Mas eu também tô tentando melhorar ela, mas infelizmente para melhorar o seu cérebro e a sua capacidade de comunicação não é só comprar uma luz nova. A minha estética eu consigo deixar bonita. O meu estúdio eu consigo deixar ele incrível. Agora, se tivesse um compressor para minhas ideias, cara, um equalizador para minhas ideias, um equalizador para minha inteligência, que eu pudesse só comprar, plugar um cabo e sair falando muito bem, cara. Ia ser incrível. Mas a gente vai enganando o público aí com uma imagem melhor e luzes novas. E aí, cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tô me sentindo bem mais feliz com essas luzes e com essa câmera nova. Eu acabei de... Depois que eu instalei tudo aqui, um abraço aí pro Deco, que me ajudou a montar aqui. Depois que eu instalei tudo, as luzes novas, a câmera nova, e eu tô me olhando aqui no retorno, a minha autoestima, ela aumentou um monte, cara. Porque eu passei os últimos 5 anos da minha vida me sentindo o ser humano mais feio do planeta Terra. Por causa das câmeras que a gente usava aqui. Que são umas câmeras horrorosas. Quer dizer, horrorosas. Elas eram boas em 2002, eu acho. Será que é foda, cara? É foda, cara. Sabe por quê? Pensa bem na humanidade, que loucura que é. Pensa bem na loucura que é a humanidade. Primeiro a gente teve uma leva de pessoas que nunca tinha se visto. Nunca tinha se olhado. Tá? Pensa na loucura, cara. Imagina que loucura você nunca se vê. Você tá entendendo que, cara, espelhos e câmeras são relativamente recentes na humanidade, na história da humanidade. Vai ser dos gafanhotos. Os gafanhotos não criaram espelhos. Mas, se parar pra pensar, que 90% das pessoas que passaram pela Terra não sabiam como elas eram, cara. 90% dos seres humanos morreram sem saber quem eles eram. E a única pessoa responsável por mostrar para as pessoas como elas eram era o cara que faz caricatura na praça. Então todo mundo achava que era horrível naquela época. Todo mundo achava que era narigudo. Ou todo mundo achava que... Porque aí você tinha que ter muito dinheiro pra pedir pra um pintor de verdade pintar você.
E aí você tinha que confiar no talento do cara de representar a realidade como ela era. Então, cara, você imagina isso, cara. Você imagina você viver a sua vida inteira sem saber como você é, e você sentiu tanta agonia por não saber como você era, que você chegou num cara que tava pintando uma capela e falou pro cara, eu vi que você consegue pintar aí Jesus, uns anjos aí, São Pedro, Maria Madalena, Virgem Maria. Cara, será que você podia me pintar? Porque eu não sei como é que eu sou. Eu não faço a menor ideia como é que eu sou, cara. Você pode? Quanto você cobra? Quanto você cobra, cara? Michelangelo, cara, quanto você cobra pra fazer um retrato meu e da minha esposa? Porque eu não sei se a gente combina juntos também, porque eu só consigo ver ela, não consigo ver eu. Não sei se faz sentido eu e a minha esposa. Você pode pintar, aí você tem aqueles quadros horríveis do passado de pessoas pintadas, olhando sério assim. Porque também o cara tentou fazer assim como hoje a gente faz uma selfie, a gente acha um ângulo melhor, onde a gente fica mais bonito. No passado, provavelmente o cara parava numa pose que ele suspeitava que era a mais bonita dele. Cara, que loucura, cara. Já parou pra pensar nisso, cara? Porque hoje você sabe qual é o seu ângulo bonito. Você sabe. O meu, por exemplo... Peraí. De frente eu sou um horror. Ó, de frente é um horror, mas se eu... Agora tá foda. Agora tá incrível. Assim é maneiro. Horrível. Eu talvez esse lado aqui eu não consigo me ver no retorno, mas... Eu acho que ele é um pouco foda também. Mas de frente é horrível. Então assim, quando eu vou gravar um vídeo, alguma coisa, eu não me importo porque eu sou casado. Foda-se, eu tiro assim, selfie. É sempre da minha papada. Todo meu vídeo é da minha papada. Foda-se. Foda-se, cara. Sabe quantas mulheres dão likes no meu Instagram e nos meus stories? 0. Porque, foda-se. Mas, o que eu tô falando, cara? Significa que eu fico olhando? Eu tô contando? Puta, tentei fazer uma piadinha aqui e me entreguei. Ah, que merda, cara. Peraí, deixa eu me matar. Pronto. Esse, cara, o mal de trabalhar com isso é que você tenta ser engraçadão e você só se fode. Você só se fode, cara. Vocês acham que a época do cancelamento passou? Vocês acham? É porque você não é casado, cara. E tenta fazer humor, tá? Hoje as minhas únicas 2 fontes de cancelamento são a direita e a minha mulher. Palmas! Cala a boca. O que eu tô falando, cara? Assim, então, aí o cara... Hoje, você vai tirar uma foto, você sabe mais ou menos como se portar. Você tá com uma galera lá no churrasco, um cara vai falar, vamos tirar uma foto. Você faz assim, ou você faz assim. A sua melhor pose. Agora, assim, imagina no passado, cara. O cara tinha que chutar qual era a melhor pose dele. E se ele escolhesse a pose errada, se ele escolhesse o pior ângulo dele, ele tinha que desembolsar mais 100 mil cruzeiros pra fazer outra pintura até ele descobrir qual o melhor ângulo dele. Então, cara, por que eu estou falando isso? Porque eu comprei luzes novas pro estúdio. É isso. Tá, não, lembrei, era um raciocínio bem mais longo que esse. Mas se você ouve meu programa, você tá acostumado a eu abandonando ideias. Eu abandono ideias no meio do caminho, deixo um monte de ideia aberta. Deve ser uma agonia ouvir esse programa. Ainda bem que eu não escuto. Você é louco de ouvir esse programa? Você é. Mas eu tô falando, cara, então, 90% da humanidade não se viu. E a gente só começou a se ver recentemente. Quando... 1500, sei lá. Quando o cara... Sabia que os portugueses já tinham espelho? Aí eles trouxeram pros índios. Aí os índios se olharam e pensaram, caralho, a gente é índio. E foi a partir daí que eles começaram a fazer dança da chuva e tudo mais, porque aí que eles perceberam que eles eram índios. Mas não é isso que eu tô falando, cara. Mas assim, a maior parte do ser humano nunca viu como é que ele era. Ele não faz a menor ideia de como é que ele seja. Aí depois, espelhos. E assim, não era todo mundo que tinha. Então, ainda assim, muita gente sem se ver.
Aí a gente começou a ter máquina fotográfica, que primeiro era um tiro de bazuca, o cara tomava um susto e toda foto ele saía com cara de susto. E depois a gente melhorou o negócio da máquina e aí começou a ter a fotos reveladas. Fotos reveladas, parece um nome de série. Começou a ter revelação de fotos e aí você tinha que esperar 1 mês ou 2 pra saber como é que você era. E agora a gente sabe o tempo inteiro como é que a gente é. O tempo inteiro. E aí que fica a pergunta, né? O que será que é mais legal? Você não saber como você é ou você saber o tempo inteiro como você é? Porque eu imagino que no passado o máximo que você tinha era um feedback do sexo oposto. Pra saber se você era atraente ou não, se você era maneiro ou não. Cara, como é que as pessoas penteavam o cabelo antigamente, cara? Como é que elas sabiam que tava maneiro? Como é que elas sabiam que elas não estavam sujas na cara? Sei lá. Mas aí que eu tô falando, cara. Eu tô falando que agora a gente vê o tempo inteiro como é que a gente é. E aí a gente entrou numa loucura, que agora a gente tenta corrigir como que a gente é, porque a gente tá o tempo inteiro vendo como é que a gente é. E aí o pessoal começa a enfiar coisa na cara. Começa a enfiar coisa no beiço, coisa na testa, cirurgia, rinoplastia, e vai, não para, não termina, nunca mais termina. E o que é isso, cara? O que isso tem a ver? Eu lembrei, porque a minha autoestima mudou bastante depois que eu comprei esse set novo pro meu estúdio. Porque eu percebi que eu não tô tão mal quanto eu achava que eu tava. Não tô tão horrível. Porque a outra câmera parecia que tinha um filtro de mijo nela. E às vezes eu acho que eu tenho um filtro de mijo em mim mesmo. Não sabia se era a câmera ou se era eu mesmo, porque a minha pele é muito oleosa. Eu tomo banho, dá 10 minutos, eu tô pingando a óleo, como se eu tivesse terminado um turno no Burger King. E eu não sei o que fazer, cara. Eu já passei ácido, eu hidrato, eu passo creme, eu passo protetor facial, eu uso sabonete especial pra peles oleosas. Eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei o que fazer. Na verdade, eu sei, eu devia comer melhor. Quem diria que jantar hambúrguer todos os dias ia fazer você expurgar gordura e lixo pela sua testa, Arthur? Mas não dá, cara. Eu não sei. Cara, eu não sei o que aconteceu, mas jantar é impossível. Jantar é impossível. Se você tem dinheiro e você tem iFood, jantar é impossível. Agora as pessoas que estão um pouco bem na vida vão se identificar com isso. Sim, se você tá muito mal, aí você cozinha e foda-se. Mas você que tá muito mal na vida e você cozinha porque você não tem dinheiro pra comprar delivery toda noite, você tá entendendo que você faz isso brabo e você fica pensando na sua cabeça, um dia eu vou poder pedir jantar todos os dias. E quem tem um pouco mais de grana faz isso, cara. E aí a gente começa a expurgar colesterol pela bochecha. Mas a minha vida inteira foi essa. Com a pele oleosa. Eu não sei, cara. Eu não sei. Mas que eu tô falando de tudo isso porque eu tô mais feliz com essa imagem. Eu tô treinando, eu tô... Você tá vendo, cara, como é que é a porra do shutdown? Tá vendo a merda que é? É uma merda, cara. É uma merda. É uma bosta. Eu odeio essa merda, cara. Eu odeio essa merda. Pra quem não viu o último programa eu tava de shutdown. Apesar de eu ter brilhado. É que assim... Sabe como é que era? Camisa 10 joga bola até na chuva. Mas eu tava muito mal, cara. Eu tava muito mal. Cara, eu expliquei no último, mas eu vou explicar de novo porque a audiência tá aumentando, tá renovando. Bem-vindo, esquerdistas. Em breve vocês vão me odiar. Então fica aí, calma, cara. Calma que tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Volta e meia eu vou falar alguma coisa que você vai ficar meio brabo, mas vamos juntos nessa tocada. Esse que eu tava falando. O que era, cara? Eu abri um parêntese. Puta que pariu. Pera aí, deixa eu pedir ajuda. Get an ambulance! Man down! Tá. Eu tava falando, cara.
Shutdown. Ah, tá. O último programa eu tava e eu tinha explicado como é que era. Mas agora que eu tô um pouco mais animado, acho que eu consigo explicar melhor. Shutdown é o auto-boicote transmutado em sintomas físicos. E, então é sempre quando você começa a se movimentar, fazer coisas, se desenvolver. Cara, no final do programa, eu vou bater um papo com os meus ouvintes de longa data que estão aqui comigo e acompanham o programa. Eu vou explicar algumas coisas lá no final do programa. Tem muita coisa pra acontecer hoje ainda. Mas eu já vou dar uma pincelada. Eu tô passando por um processo de reinvenção de mim mesmo, de identificar meus erros, de identificar meus problemas, e eu tô fazendo de tudo pra corrigi-los, e não só na minha cabeça, mas eu tô de fato fazendo coisas. Então, como eu falei, eu tô lendo, eu tô escrevendo, as minhas ideias, eu escrevo elas pra ver como que elas estão, porque um dos meus grandes problemas são as minhas ideias não conectarem umas com as outras, e eu tô sempre nervoso porque eu não sei o que eu vou falar e pra onde que a ideia vai ir. Então eu percebi que eu tinha que sentar e escrever os meus pensamentos sobre as coisas pra ver onde que tem coisa legal, onde é que tem coisa possivelmente engraçada, onde que eu posso aproveitar mais, pra não ficar só uma diarreia de coisas faladas aqui, que empobrece muito a minha comunicação, não deixa ela interessante, não deixa ela engraçada, não deixa ela legal, e fica só uma coisa meio esquisita. Então assim, eu comecei a escrever, comecei a ler, comecei a fazer um monte de show. Todos os shows que aparecem eu faço. Teve no outro fim de semana eu fiz 4 shows numa noite só, depois eu fiz mais outro no domingo. Então eu tava numa crescente, eu voltei a treinar e tudo mais. Eu tava numa crescente e aí é foda, cara. É foda quem tem essa doença que eu não recomendo pra ninguém, cara. Se você puder escolher não ter autismo, eu recomendo, cara. Eu recomendo você seguir uma vida alegre, sem esse peso. E aí assim, é como se você estivesse num voo perfeito. Você tá na primeira classe. Tem aeromoças passando com a bunda do lado do seu rosto. Você tem aeromoças trazendo champanhe pra você. Você... Cara, eu quando eu fui pra Nova York, eu não falei pra vocês porque eu fiquei com um pouco de vergonha. Mas por que eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu fui pra Nova York de primeira classe, cara? Porque eu posso! Porque eu trabalhei! Porque eu poupei, graças a Thiago Nigro. Você tá vendo, cara? Eu sou uma junção do capitalista safado com o trabalhismo revolucionário. Eu sou a junção de todos, cara. Eu sou a junção do MBL com o comunismo com uma pitada de Nando Moura. Esse sou eu, cara! Você vai ter que me aturar, cara. Mas enfim, cara. Graças ao Thiago Nigro, eu poupei o meu dinheiro. Muito. Eu investi muito bem. Cara, é que assim, eu nunca tive nada na minha vida. Eu era classe média, normal, aquele cara que fica na internet o dia inteiro, aí tatua Proud Boy. Acho que tá arrasando, aí começa a falar uns negócios, umas piadas meio agressivas, acho que tá arrasando, aí junta um monte de abobado que me ergue, aí eu penso, puta, aí que eu fiz? Lá de cima, eu olho pra baixo, tem uns caras babando, uns gordos, fudidos, retardados, falando, é isso aí, mulher é hipergâmica. Eu olho pra baixo e penso, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Aí eu peguei o meu paraquedas, pulei, puxei a cordinha e desci. Vou embora. Mas o que eu não tô falando? E vou embora, eu olhei pra galera, cara, nada a ver isso aí, cara, nada a ver. Eu tava tentando imitar o Doug Stanhope, o Bill Burr, ficou meio ruim, porque eu era um cara no quarto, gritando, umas coisas nada a ver, agora eu vou tentar fazer outra coisa. Aí, 2018, 2019, mudei, os caras começaram a reclamar, mas o que eu tô falando, cara? Não é disso que eu tô falando. Porque eu nunca tive nada na minha vida. Eu era da classe média, aquela coisa... A mãe funcionária pública, assim, o cara não passa fome, mas também tem aquele... Sabe? A situação básica do cara da classe média é só um clima ruim. Não tem, assim, você não tá passando fome, você não tem que... A sua irmã não tem que se prostituir, a sua mãe não precisa trabalhar 5 turnos, sabe? Que essa é a vida da maior parte da população. A da classe média é... Clima horrível 24 horas por dia. E você não sabe nem explicar por que tá um clima horrível. É só um clima
péssimo. Tenebroso. Isso é a vida da classe média, do moleque da classe média, que é a maior parte da internet aí. Por isso que os caras estão tudo brabo e ficam no Twitter xingando os outros. Cara, eu entendo você, cara, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Agora é um papo pra você que tá no Twitter agora. Você, incel, maluco, que fica comentando um monte de loucura no Twitter. Existe vida fora disso aí, cara. E eu tô eternamente te convidando pra sair desse buraco e vir pra alegria, cara. Vem pra alegria, cara. Vem, vamos. Tem coisa mais legal no mundo, cara. Tem coisa mais legal no mundo. Mas, enfim. Então, eu sempre fui a classe média. Classe média que é aquele clima horrível. Só um clima horrível. Não tem nada acontecendo. É só uma eterna sensação de inutilidade e de... como é que vai ser o futuro? Será que alguma coisa vai acontecer? Será que... Sabe qual é o fora da classe média? É que você tá muito longe da classe alta e você tá a um deslizar da miséria completa dos 5 turnos seguidos da sua irmã se prostituindo, comendo farofa toda a janta. E aí esse é o medo da classe média. Mas no fim das contas é só um clima ruim. Eu repeti essa ideia 80 vezes já porque eu achei ela incrível. Eu achei muito foda essa definição da classe média. Clima ruim. Chega, cara, vai pra próxima ideia. E aí, cara, quando eu comecei a trabalhar com entretenimento, com comédia, com podcast, as coisas começaram a dar certo. Vim pra São Paulo, fiz um monte de stand-up, A Deriva bombou, Tarja Preta bombou, podcast Saco Cheio bombando lá. Logo que eu cheguei em São Paulo, 2020, lá os cortes chegando a 20 mil, 30 mil, $500 mil. E começou a entrar uma grana. Opa, nós aqui. Começou a entrar uma grana. Cara, eu guardei tudo. Fundo imobiliário, ação, ações americanas. Nem aí, cara. Era Thiago Nigro, Economia Sincero e todos os canais de finanças aí. E aí, cara, tudo isso pra te falar que eu voei de primeira classe. Porque eu poupei, cara. Eu poupei. E eu sou dono de vários prédios pelo Brasil, sabia? Fundos imobiliários, cara. E eu ganho aluguéis de prédios. Você pode fazer isso aí também, cara. Mas o que eu tô falando, cara, o shutdown. Shutdown é isso. O shutdown é... Você tá voando de primeira classe. A aeromoça chega pra você e pergunta... por favor, senhor, você pode escolher a sua janta. Você gostaria de café da manhã? Aí você pergunta, que horas vai ser servido o café da manhã? E ela fala, 5 da manhã. Aí você fala, por favor, vou querer um omelete, um café preto. E ela fala, você quer iogurte, senhor? Você fala, não. Por favor, me acorda um pouquinho antes. Sim, senhor. E agora, você quer um champanhe? Quer umas castanhas? Enquanto você espera o seu filé mignon? Aí você fala, claro, sim, senhor. Você tá voando. Primeira classe, incrível. Daqui a pouco, você abre os olhos e você tá na última fileira do avião. Apertado com um cara imenso do seu lado, com o cotovelo invadindo o seu espaço físico. Você tem um biscoito do Todinho na sua mesinha. E um copo de plástico com um pouco de Coca-Cola. Aí você acorda, velho. Caralho, o que tá acontecendo, cara? Eu tava voando fino na primeira classe. E aí você fica 9 horas assim. Essa é a analogia, cara. Essa é a analogia. E é foda, cara. Você sente vindo, você já começa a sentir os sintomas. E aí você fala, tá bom, então foda-se. Aí você fica o tempo que for necessário, porque também é uma entidade que tem vida própria. Você fica o tempo que for necessário pra passar. Você fica 1 hora, 1 hora. 1 dia, 2 dias, 1 semana. E aí daqui a pouco o negócio some e você simplesmente volta ao normal. E aí você volta ao normal, tá vendo? Olha que loucura, cara. Que loucura. E sabe qual é a merda? É que não termina. Não termina. Você vai ver, daqui 2, 3 semanas eu vou estar de novo daquele jeito. Eu vou estar com o shutdown desligado. Mas o que é, cara? O que eu tô falando? O que eu estou falando? Luzes novas, câmera nova, mais nada, né, cara? É isso aí. Show dia 13 de outubro, sexta-feira no Acústico Comedy Club. E como sempre, falando pra você, se você gosta desse programa aqui, se você tá se divertindo, se você tá gostando
das novas abordagens, das novas piadas, dos textos e tudo mais, acessa aí sacocheio.tv, que é a única maneira que você tem de financiar o meu programa e tudo mais que eu faço na internet. É a única maneira, tá bom? sacocheio.tv, e você assina lá a plataforma e assim você vai me ajudar a manter tudo isso aqui. O que mais, cara? Eu acho que é isso, né? Show, Saco Cheio TV. E é isso, cara. Bom, finalmente os polos magnéticos da humanidade de fato inverteram e tá tudo muito estranho. Agora a direita tá apoiando a censura de comediantes, e não só apoiando a censura de comediantes, mas acreditando em papinho de presidente bilionário que tem acordo com outros bilionários de outras empresas e disse que ia liberar a lista do Epstein e não liberou. Então, assim, o mundo tá muito estranho, cara. O mundo tá muito esquisito. Pra quem não sabe, o comediante Jimmy Kimmel, ele foi demitido da rede de televisão, da emissora que ele trabalhava, que era a ABC. Ele já voltou, mas eu preciso contar a história. Ele foi demitido da ABC porque ele fez uma piada com o Donald Trump. E é muito estranho, cara, como as pessoas acreditaram no papinho do Trump de que ele só tinha sido demitido porque ele tava com baixa audiência e ele não tem talento. O cara tava 23 anos no ar. E cara, pra quem não viu o que aconteceu, depois que morreu o Charlie Kirk, obviamente esse foi o assunto mais comentado em todos os lugares, né? Principalmente lá nos Estados Unidos. E aí lá no programa do Jimmy Kimmel, nesses talk shows, tipo de noite aqui no Brasil, sempre tem um monólogo de abertura, onde o cara faz umas piadas, comenta os casos recentes aí que aconteceram no mundo, as notícias e tal. E aí ele fez uma piada sobre o Trump. Porque o que aconteceu? O Trump ele tava na Casa Branca, naquelas conferências de imprensa que sempre tem, e aí o cara perguntou, como é que você tá lidando aí com a morte do seu amigo, Charlie Kirk? Aí ele falou assim, o Donald Trump respondeu, tá muito ruim, mas eu tô construindo aqui um salão de danças aqui na Casa Branca, vai ficar incrível. Tô um monte de trator aqui, tá construindo um novo salão de danças, vai ficar foda. E aí o Jimmy Kimmel fez uma piada sobre isso. Sobre o cara não ter dado a mínima pro Charlie Kirk e ter falado sobre o novo salão de danças da Casa Branca. O que é uma coisa estranha, né? Por que o cara precisa de um salão de dança na Casa Branca? Não é como se você dançasse, né? Cara, se eu fosse presidente, será que eu ia querer dançar no meu ambiente de trabalho, cara? Eu não sei. É estranho. É estranho. E o cara constrói um salão de danças na Casa Branca e ninguém reclama. Ninguém fala, cara, o que você tá fazendo, cara? Esse lugar aí pra você resolver os problemas do mundo ou pra você dançar? Cara, imagina se você passa na frente de um SUS e aí o cara fala, a gente tá construindo aqui um salão de dança aqui. Aí você fala, mas peraí, você não é seu trabalho não era cuidar da população, da saúde da população? Não, mas eu tô fazendo aqui um salão de dança pra gente dançar às vezes. Cara? O que você tá falando? Mas enfim, essa foi a piada, tá? Não, essa não foi a piada. A piada foi outra piada. Mas essa foi a situação. O Jimmy Kimmel, ele abriu o programa daquele dia falando sobre o problema todo do Charlie Kirk. Aí ele falou uma frase no sentido de os eleitores, o grupo do Trump tá tentando classificar o cara que atirou no Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja eles. Porque de fato, lá nos Estados Unidos começou a ter aqui também teve uma discussão sobre de quem era a culpa. Quem que tinha matado o Charlie Kirk? Se era a esquerda ou a direita. Então logo que aconteceu o problema, a direita já falou, isso é coisa da esquerda, a esquerda tá radicalizada, esse moleque se radicalizou na internet depois de tanto ver as pessoas chamando todo mundo de fascista, de nazista, de racista, etc, etc, etc. E aí já chamaram pra uma guerra civil. Aí a esquerda
ficou com um pouco de medo, porque a esquerda também percebeu que talvez tenha errado a mão nos últimos anos, com metade da população do seu país. E aqui também, aqui no Brasil também. Então assim, eles ficaram um pouco de medo e eles falaram, não foi um cara de esquerda, na verdade foi um homem branco, cristão que gostava de armas. Olha aqui, a família dele é republicana. E aí começou um ping-pong. Aí a direita falou, não. Você sabia que ele namora uma trans? E aí a esquerda ficou, puta, o que a gente fala agora? Meu Deus do céu. Não. A avó dele votou no Trump. E aí a direita falou, não. Você sabia que ele transava com um rabo de ursinho de pelúcia enfiado no ânus? Você sabia disso? Aí a esquerda falou, puta, ele é dos nossos então, puta que pariu. Não, o pai dele, o tio dele votaram no Trump, olha aqui, ó, tudo filiado ao Partido Republicano. E outra coisa, como é que esse cara sabia atirar? Como é que esse cara sabia atirar? Ele só sabe atirar porque ele nasceu numa família conservadora de direita que deu acesso a armas pra esse moleque desde criança, então a sua política de liberar armas fez isso acontecer. E aí ficou isso, cara. Aí um ficava, puta, ele deve ser do meu time. Não, ele é do seu time. Puta, ele é do meu time. Não, ele é do outro time. Puta, ele é do meu time. E ficou essa grande discussão. E assim, cara, eu entendo toda essa discussão acontecer. Claro, um não quer levar a culpa pelo negócio. Mas ainda bem que tudo já ficou muito claro e a gente já entendeu quem que mandou matar o Charlie Kirk, que foi Israel. Tinha 4 magrão no escuro. Droga, não era esse botão aqui. Tá? Tô brincando, cara. Eu passei muito tempo no Instagram esses dias. Vendo teoria da conspiração. Mas isso aí aconteceu. Então, tava esse clima de um jogando a culpa no outro. E aí o Jimmy Kimmel abriu aquele monólogo daquele dia falando que a galera do Trump tava tentando classificar o assassino como qualquer coisa que não fosse remotamente parecido com eles, da direita americana, Make America Great Again. E pegaram essa parte e justificaram a demissão dele por causa dessa parte. Mas essa parte foi uma preparação pra piada que viria a seguir, que era sobre o jeito que o Trump tratou a morte do Charlie Kirk naquela conferência de imprensa que eu falei. Quer ver? Eu até tenho o vídeo aqui pra mostrar. Peraí, deixa eu pegar aqui. Olha que loucura, cara. Peraí, o quê? 1h30, olha só. 1h30 é onde eles mostram aqui a piada que fez ele ser demitido. Olha só. Murder. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. You can Eles falaram, eles tentaram fazer de tudo pra caracterizar esse moleque aí como qualquer coisa que não seja parecido com eles mesmos pra ganhar pontos políticos. E de fato a morte desse cara virou um grande ping-pong de jogos políticos. Jogos políticos? Virou um ping-pong político. E cada um tentava jogar a bolinha na mesa do outro e conforme os argumentos pegavam, você ia fazendo pontos e daqui a pouco isso ia acabar numa guerra civil. Então mas isso aqui é uma preparação pra piada que viria a seguir. see how hard the president is taking this. E aí ele fala, então agora a gente vai ver o quão mal o Donald Trump tá com essa história toda. On the loss of your friend Charlie Kirk, may I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? O cara pergunta, como é que você tá aí nos últimos dias, senhor? Depois dessa história toda. I think very good, and by the way, right... Aí ele falou, eu tô muito bem, a propósito, tô construindo aqui um novo salão de danças. O cara tinha acabado de morrer, cara. Era o maior assunto dos Estados Unidos. Tava todo mundo brigando por causa disso. There you see all the trucks. They've just started construction of the new ballroom for the White House. Você pode ver aqui um monte de caminhão. Tô construindo aqui um salão pra gente dançar, pra gente se divertir, pra fazer várias festas. Yes. He's at the 4th stage of grief, construction. Aí ele faz a piada. Ele preparou tudo isso pra fazer a piada. Ele tá no 4º estágio do luto. Construção. Pá, piadinha, pá. Aí, cara, depois disso, ele foi demitido da emissora. E é engraçado ver como que, de fato, os polos magnéticos do mundo, eles giraram. E a direita conservadora... Cara, vamos ser
honestos aqui e justos, tem muitas vozes da direita americana conservadora que se opuseram a isso drasticamente. Mas assim, os fãs, até aqui no Brasil, eles estão comprando o argumento do Trump que, não, ele foi demitido só porque ele não tinha audiência e não tem nada a ver com a piada. E claro, tiraram de contexto também. E a narrativa que foi criada foi: o Jimmy Kimmel fez uma piada sobre o Charlie Kirk. E aí você viu que não tem nada. É sobre o Trump. Só que aí a versão que começou a correr na internet é que ele fez uma piada de mau gosto com a morte do Charlie Kirk, que não foi o que aconteceu. E aí isso pesou o clima e começaram a brigar. E aí parte do público acreditou nisso. E até hoje tá comprando essa briga, o que é muito esquisito. Porque assim, cara, o que mais que esse cara tem que fazer pra te mostrar que ele não é esse cara antissistema, anti-establishment? E cara, eu caí nessa, cara. Em 2016, quando eu era um moleque no quarto, e eu vi o Trump aparecendo e fazendo aquelas piadas nos debates e deixando todo mundo maluco e se vendendo como antissistema, eu achei que era. Quem acompanha meu programa há anos sabe que naquela época eu fiquei maluco. Eu falava de Trump o tempo inteiro, eu achei incrível. Nossa, esse cara vai assumir o poder aí, vai acabar com essa merda toda, vai impor a liberdade de expressão, não vai ter mais cancelamento, ele vai combater os grandes bilionários e o sistema. E aí, cara, você cai nessa durante 1 ou 2 anos. Mas até que ponto você compra a briga de um político narcisista e psicopata? Até que ponto você vai e até onde? Tipo assim, como que você não entende que esse cara, ele é o sistema? Talvez até mais sistema do que o sistema que ele acusava de existir. E talvez ele tenha te enganado todos nós a fingir que ele era o antissistema pra entrar naquele cargo e pra arrumar as coisas. Como, por exemplo, talvez ele soubesse que essa história do Epstein poderia dar ruim pra ele, e aí ele dá um jeito de se infiltrar no governo e controla as coisas. Será que pode ser isso, cara? Mas o mais maluco é que o que aconteceu de fato é que o Trump não aguentava mais ser alvo de piada desses caras de talk show. E ele forçou o FCC, que é uma coisa que talvez se você não tá inteirado no assunto, você talvez não saiba. O FCC é o órgão que regula a mídia dos Estados Unidos. Então é ela que dá autorização para você abrir um canal lá, para você reproduzir seu programa nas emissoras. E o presidente desse órgão é um cara que foi indicado pelo Trump. Então eles mexeram os pauzinhos para esse órgão regulatório forçar a demissão do Jimmy Kimmel. E é muito doido porque o Trump ele já tinha, se não me engano, ele já tinha tentado o cancelamento de um outro cara de talk show. Ele já tinha ameaçado o Jimmy Kimmel, já tinha dito que o Jimmy Kimmel seria o próximo. E aí ele se aproveitou do cadáver do Charlie Kirk, cara. Por isso que ele não tá nem aí. Por isso que ele falou da construção do novo salão de danças. Quando perguntaram pra ele, porque ele não tá nem aí. O Charlie Kirk é só é só uma forma de ganhar pontos políticos. É só isso. Ele não tá nem aí. Então ele viu que existia uma comoção nacional em relação a esse assunto. Ele percebeu a galera braba, a galera se estressando, a galera se polarizando a partir desse assunto. E ele aproveitou. Ele aproveitou que o Jimmy Kimmel fez uma pequena menção ao Charlie Kirk e forçou o FCC a demitir ele. Por quê? Aí tem uma outra questão lá que é muito doida. Que parece que o grupo que controla a Disney, que é o grupo que controla a ABC, é sempre uma cascata de empresas, ele tava para fazer uma aquisição, uma fusão com uma outra empresa por, sei lá, 10 bilhões de dólares, uma coisa assim. Só que essa aprovação dessa fusão, ela depende do FCC. Então assim, você junta os pontos e pensa, tá bom, cara, esse cara é um mafioso, ele não aguenta ouvir piada com ele sendo o presidente da América, e ele deu um jeito
pressionar esse grupo pra demitir o cara. Então chegou e falou assim, cara, olha só. Sabe aquela aquisição lá, aquela fusão que vocês vão fazer de 10 bilhões de dólares? Então, sabe que o presidente do FCC é meu brother, né? Ele tá comigo, né? Então assim, isso só vai acontecer se vocês tirarem o Jimmy Kimmel. E aí, todos esses grupos de ricaças que controlam essas emissoras pensaram, puta que pariu. Tá bom, então, Jimmy Kimmel, tchau. Tchau. E aí, cara, tem uma outra coisa que é incrível. Esse cara que eu tô falando, que é o presidente do FCC, é o Brandon Carr, ele tinha dado ele deu uma entrevista, ele falou assim, cara, a ABC vai tirar o Jimmy Kimmel por causa desse comportamento, e eles vão fazer isso pelo bem ou pelo mal. Ele falou isso. O cara falou isso. Então assim, o que mais que você precisa pra entender que esse cara, e todos esses caras, nos enganaram. Eles não são a favor de liberdade de expressão nenhuma. Eles têm muito poder em jogo, eles têm muito dinheiro em jogo. Eles se infiltraram no sistema político pra algum benefício próprio. E agora esse cara tá usando o poder que ele tem, tanto estatal quanto de alcance, de nome, sei lá onde que vai as entranhas desse cara, desse Donald Trump. Ele usou isso pra demitir um comediante que faz piadas com ele constantemente. E sim, cara, sim, o Jimmy Kimmel, ele talvez tenha feito parte daquele movimento anterior de cancelamento da esquerda. Eu lembro que ele riu do Tucker Carlson, que é um outro jornalista lá dos Estados Unidos. Quando o Tucker Carlson foi demitido, ele falou umas coisas de que quem não tinha se vacinado deveria morrer. Ele fez umas piadas sobre isso. E eu disse assim, cara, eu até vou te dar, cara, tá? Ele pode ter participado desse movimento anterior de cancelamento, que sim, a esquerda pesou a mão, eles fizeram merda, todo mundo era racista, todo mundo era nazista, cara, era... Sabe o que é, cara? A tensão que eu sentia há 5, 4 anos atrás de estar no ar falando coisas era direcionada à esquerda. Eu tinha muito medo de falar uma vírgula fora ou de deixar alguma ideia mal explicada. Eu tinha medo de arriscar alguma piada sobre os assuntos sagrados da época, que era mulher, gordo, negro, gay, minoria de maneira geral, qualquer coisa. Eu tinha muito medo. Hoje, cara, o meu medo, estando no ar aqui, é falar uma vírgula fora da linha sobre Bolsonaro, Trump ou qualquer coisa do universo da direita. O meu medo é esse hoje. Então, sim, cara, o polo magnético inverteu. E o que é estranho pra mim, cara, que eu não gosto muito, mas aí é o que me foda também, se eu gosto ou não das coisas, que se dane. É que parece que ninguém tem princípio, ninguém acredita em nada. Porque esse seria o momento exato pra quem lutou por liberdade de expressão todo esse tempo escolher o princípio e não a vingança. Porque essa ala da direita que foi cancelada nos últimos anos e foi desmonetizada, perseguida, denunciada, de fato ela tá machucada agora. E agora ela tá vendo uma oportunidade pra se vingar e não pra aplicar o princípio que eles defenderam todos esses anos. E é por isso que talvez você ache que em algum momento eu tive algum posicionamento de direita. Porque o que eu pensava, o que eu defendia estava alinhado com o que eles estavam falando naquela época. Não persegue ninguém, não desmonetiza, não faz esses... Eu achava meio estranho aqueles grupos lá que, sei lá, desmonetizavam... ia pra cima da PayPal e desmonetizava o Olavo de Carvalho. Lembra daquilo? Aí iam pra cima do patrocinador da Jovem Pan pra cair o patrocínio. Eu sempre achei isso muito esquisito, muito estranho. Isso aí era muito esquisito, não era legal. Isso gerou medo em todo mundo, porque você ficava assim, cara, qualquer frase que eu falar e for mal interpretada por esse grupo pode acarretar no fim da minha vida.
Então, assim, se eu tiver no ar, se eu tiver no stand-up, se eu tiver improvisando, se eu tiver ao vivo no meu programa, falando qualquer coisa, e eu falar uma vírgula que esses caras considerem fascismo, a minha vida acabou. E a gente passou por algumas coisas nesse sentido, assim, de pegarem alguma frase fora de contexto, dar a entender alguma coisa e fazer um linchamento generalizado no Twitter. Isso dava muito medo de, pô, será que aqueles, como é que é aquele, Sleeping Giants, será que eles vão ver e eles vão começar a tirar outras coisas de contexto e vão fazer uma campanha pra boicotar o YouTube e eu não vou mais ganhar o AdSense e vai pra cima do meu patrocinador e vai tentar invadir o meu site, sabe? Era uma loucura que acontecia. Era uma loucura, cara. E não, agora não vem a esquerda fingir que não tá entendendo o que tá acontecendo. Não vem fingir. Vocês sabem o que tá acontecendo? A esquerda está sendo engolida pelo monstro que criou. E a direita tá virando o monstro que negou ser. Então sim, isso aconteceu, cara. E a grande mídia, como esse Jimmy Kimmel, todos esses caras de talk show famoso, eles iam nesse discurso que na época era o discurso cancelador e que se voltava contra pessoas que falavam coisas diferentes. Sim, isso aconteceu. Só que agora o polo magnético da vida, ele inverteu. Agora a direita, ela tá canceladora. Hoje o meu medo é falar qualquer vírgula sobre esses caras, sobre a direita. Não é medo, eu falo, né? Tô falando aí, mas você fica assim, cara, esses caras, eles não têm limites. Eles ameaçam de morte. Eles perseguem familiar. Eles mentem sobre familiar. Eles vão pra cima da sua mulher. Eles não têm escrúpulos. Se você falar qualquer coisa que dê gatilho neles, eles não têm escrúpulos. Você vai no Twitter lá ver que estão falando de mim, cara. É assim. É uma loucura. E é estranho, porque 2020, 2021, 2019, se você abrisse o Twitter... E naquela época quem dominava o Twitter eram os esquerdistas malucos e lacradores. Você ia ver eles falando coisas absurdas. Mas qual que é o meu ponto, cara? Meu ponto é que tá tudo estranho, cara. Tá tudo muito esquisito. E aí eu fico pensando, cara, nunca foi sobre princípio. É só a vingança. Porque é isso que eu tô falando. Agora que o Jimmy Kimmel... O que aconteceu tudo isso com o Jimmy Kimmel seria a oportunidade perfeita para todos esses direitistas virem a público e falar: tá vendo como é uma merda? Quando esse tipo de coisa acontece. A gente tentou avisar todos esses anos que passaram que isso é uma merda, cancelamento é uma merda, perseguição é uma merda. Tolir o cara porque o cara fez um comentário num talk show, uma piada num stand-up, perseguir, desmonetizar o cara, fazer um monte de gente perder o emprego, é uma merda. E porque eu sei que é uma merda, eu defendi que isso era uma merda todos esses anos, agora eu tô do teu lado. Eu não vou querer revanche, não quero me vingar. Eu vou te defender, Jimmy Kimmel, ou qualquer outra coisa. Mas, infelizmente, isso é uma visão muito ingênua da vida. A vida é feita de revanches e um vira o outro conforme o contexto. Só que tem uma... Sabe qual é a grande diferença dos dois grupos? É que na época do cancelamento da esquerda, que durou ali 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, aí já começou a mudar um pouco, agora é só cancelamento da direita. Era uma coisa... Era de um mau caratismo gigante, porque eles forjavam comoções nacionais que não existiam. Então assim, você fazia aqui uma piada, um comentário... errava uma piada, ou até fazia uma piada que deu certo. Um grupo num fórum, um grupo no Telegram de 20 pessoas podia simular uma comoção nacional em relação àquilo. Então eles iam lá e pegavam alguém de direita que eles não gostavam, o cara falava uma vírgula que abriu margem para interpretação, eles pegavam aquele clipe, jogavam no Twitter, enchia de bot, começava a inflamar as pessoas, 20 pessoas comentando, mandando um monte de gente, daqui a pouco a manada entrava em contato com aquilo e começava uma campanha de cancelamento maciça, e daqui a pouco o cara perdia salário, perdia empresa, perdia dinheiro, perdia tudo. E aí você tinha esse elemento de mau caratismo e de maldade, que era assim,
Cara, ninguém tinha visto essa frase. Isso foi falado nesse contexto. Se você ver o programa inteiro, você vai entender. Essa comoção nacional nem existe. Ninguém se ofendeu com isso, de fato. Só se ofenderam depois que você tirou de contexto e jogou na rede. Por que você fez isso? Porque as pessoas querem destruir as pessoas que elas não gostam. Então, assim, você tinha esse mau caratismo. Esse mau caratismo de grupo de farsa de comoção nacional. Agora você tem algo diferente. Agora você tem o governo censurando. E aí eu não sei qual que eu acho pior.